Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional, mais um café com palavra, para a glória do nome do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, portanto, nos alegremos e regozijemos nele. Sejamos gratos por mais um dia, é mais um dia para vivermos o extraordinário de Deus, mais um dia para aproveitarmos da presença bendita do Senhor. Glória a Deus. Encerramos o livro de Atos ontem e hoje o nosso devocional começa o livro de Esdras. Bom dia, Tassiana, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós começamos o livro de Esdras e o nosso devocional de hoje tem como título Forjados nas Batalhas. As batalhas, elas não vêm para nos destruir, elas não vêm para nos enfraquecer, antes, pelo contrário, elas vêm para nos forjar, para nos fortalecer, para nos preparar, às vezes até para batalhas maiores ainda. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bom dia, irmã Yolanda. A paz do Senhor. Deus te abençoe. Então, o livro de Esdras, para poder a gente entender, deixa eu fazer só uma visão panorâmica do livro de Esdras, porque nós vamos começar hoje, aí vai parar amanhã, começa, sabe? Todo final de semana é Salmos, né? Sábado, domingo e segunda é Salmos. Aí só vai voltar terça-feira. Para que você não se perca nessa história, o livro de Esdras, ele foi o primeiro sacerdote autorizado a voltar para Jerusalém. Você sabe que o povo de Deus foi cativo 70 anos na Babilônia. O povo não honrou o Senhor, não obedeceu o Senhor, não cumpriu o que o Senhor havia dito. Algumas coisas que às vezes para a gente parece bobagem, mas se Deus exige, a gente precisa obedecer. Na obediência está o êxito, na obediência está o segredo do sucesso, na obediência está o livramento, na obediência está a providência de Deus. Então é muito importante nós nos submetermos a obedecer aquilo que Deus determina. O Senhor havia determinado para o povo de Israel que eles plantassem 6 anos. No 7º ano eles deixassem a terra descansar. Por quê? Para que a terra renovasse as suas forças para produzir. Porque assim como nós precisamos de descanso, a terra também precisa. Até porque também nesse ano eles descansariam, estariam mais renovados para o outro ano. Então eles tinham que guardar suprimentos durante esses 6 anos, no 7º descansar. Porém, eles não obedeceram o Senhor. E no total, e cada ano que eles não deixaram a terra descansar, dava exatamente 70 anos. E esse foi um dos motivos pelo qual o Senhor os levou cativo. Também eles se voltaram para deuses estranhos, que o Senhor disse que não eram para fazer. Eles começaram a fazer os costumes da terra, que o Senhor também disse que não era para. Então, muitas coisas que não eram para eles obedecerem. Eles desobedeceram e por causa disso, eles foram cativos 70 anos na Babilônia. Quando completa exatamente os 70 anos, a Babilônia de Nabucodonosor é subjugada por Ciro, o rei persa. Ciro se torna o imperador. E a primeira decisão de Ciro, o Senhor já havia também profetizado, tanto através de Jeremias, como através de Isaías, que ia levantar Ciro e que ele ia fazer com que eles retornassem à terra. O texto nos informa que o Senhor, no primeiro ano de Ciro, o Senhor despertou o coração de Ciro. E ele faz um edito, ele faz uma ordem, um mandato, um decreto. Ele decreta que o povo de Israel volte para a sua terra, para reconstruir a terra e reconstruir o templo de adoração ao Senhor. Que Deus extraordinário. Nesse tempo, o povo já estava sem esperança. O povo achava que não tinha mais esperança, que Deus os havia abandonado à sua própria sorte. Eles achavam que Deus havia retirado a promessa de fazer deles uma nação, porque além deles serem cativos, eles não tinham mais o país, eles não tinham mais nacionalidade, eles não tinham quase nada mais. Então ele dá a ordem e diz que é necessário que eles retornem. Isso aconteceu no ano 538 a.C., foi a primeira leva de judeus retornando à sua terra. Teve mais 2 levas, foram 3 no total. A última foi lá com Neemias, mas teve 3 levas. E ele ordena que eles vão e que eles voltem ali para adorar o Senhor. O tema principal do livro de Esdras, primeiro, é mostrar que Deus é soberano.
Deus é soberano e Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre as suas alianças, Ele jamais quebra algo que Ele estabeleceu. Deus não volta atrás na sua palavra, de maneira nenhuma. Bom dia, Natália, a paz do Senhor, meu amor. Ele não volta atrás. Segundo objetivo do livro de Esdras é mostrar que, como instrumento de Deus, Israel deve permanecer separado do mundo. Ele tinha que ser exemplo para as nações. Hoje, nós, como também Israel de Deus, pela aliança de Abraão, nós também temos que ter essa separação do mundo. Para quê? Para que nós sejamos luz para os povos, sal da terra, luz do mundo, exemplo, trazer Deus, a presença de Deus nos ambientes em que nós estivermos inseridos. Esse é o objetivo. E o terceiro motivo, o terceiro tema do livro de Esdras é exatamente registrar os escritos da lei mosaica, tornar-se fundamento e a marca do judeu e mostrar a esperança restituída do povo de Deus. Então, esses são os temas do livro de Esdras. Eu quis fazer essa visão panorâmica para você se situar dentro do livro de Esdras que nós iniciamos hoje. Pai, Senhor, Merinha, Deus te abençoe. Amém, Natália, paz do Senhor. Então, o primeiro capítulo já começa registrando esse decreto de Ciro. Que Ciro fez o decreto e diz assim, eu vou ler o primeiro versículo só para você entender. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por a boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão, um decreto por todo o seu reino, como também foi escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra nas minhas mãos e me entregou-lhe para edificar uma casa para ele em Jerusalém de Judá. Ele diz que o Senhor entregou nas mãos dele todos os reis da terra e o encarregou de construir uma casa para o Senhor em Jerusalém de Judá. Esse foi o primeiro decreto de Ciro. Aí ele continua e diz, quem dentre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então ele faz um decreto. E ele diz que todo aquele que quiser voltar tem autorização para voltar. E ele continua no seu decreto e ele diz que quem não quiser voltar pode permanecer morando ali na Babilônia. Não tem problema nenhum. Só que de tudo que eles adquiriram ali na Babilônia com o seu trabalho, como ouro, prata, objetos preciosos, animais, ovelhas, vacas, cabras, cavalos, jumentos, eles precisavam dar uma ajuda para esse povo que estava voltando. Então, o Senhor prometeu que quando eles voltassem, eles trariam os despojos. E tudo que Deus promete, Ele cumpre. Eu não sei qual a promessa que Deus tem feito na sua vida, mas eu quero te dizer hoje, nesta manhã, na autoridade que há no nome de Jesus, vai se cumprir. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se foi o Senhor que prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, porque tempo é detalhe para Deus. Deus não se move pelo nosso tempo. O tempo é coisa de humano. Por isso que a palavra nos diz que um ano para Deus, 1000 anos para Deus é como um dia para nós. E um dia para nós é como 1000 anos para Deus, porque Ele é atemporal. Ele não se é movido pelo tempo e nem tampouco é afetado pelo tempo. Isso é coisa de gente, de humano. Nós é que somos finitos. Deus é infinito, eterno, imortal. Aleluia, glória a Deus. Então Ele vai cumprir. Então aí Ciro dá essa ordem. E se levantaram as cabeças das famílias ali naquela nação. Todas as cabeças, ou seja, os príncipes de Judá e os príncipes de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, eles voltaram para Jerusalém, subiram para edificar a casa do Senhor, a qual estava em Jerusalém. De todos os que habitavam nos arredores, ajudaram com objetos de prata, com ouro, com bens, com gado, com coisas preciosas, afora, voluntariamente se deu. Ninguém foi forçado.
Ciro faz o decreto, o povo diz, não, a gente prefere ficar aqui. Por quê? Muitos deles, queridos, já estavam estabelecidos ali na Babilônia. Muitos deles tinham construído empresas. O judeu, ele é conhecido por ser muito trabalhador. Além dele ser muito trabalhador, ele é muito organizado e ele é muito dedicado. Então, ele prospera em todo lugar que ele está. O judeu pode começar do zero, que rapidamente ele floresce, ele prospera. Além de existir uma bênção de Deus sobre a vida deles, eles ainda são muito dedicados. Quando nós nos esforçamos naquilo que nós fazemos, Deus nos abençoa. É um fato. Quando nós somos corretos, honestos naquilo que nós fazemos, Deus nos abençoa. E a nós, servos de Deus, e também aos judeus, ainda tem mais algo que é preciosíssimo na nossa vida. Quando nós somos ofertantes e dizimistas na casa do Senhor, quando nós contribuímos para que a obra de Deus cresça, seja estabelecida nesta terra, o Senhor nos abençoa. É uma promessa dele. Ele repreende o devorador e ele faz com que nós prosperemos. Então, que nós possamos aprender com isso, aprender com esse povo. Eles prosperaram mesmo no cativeiro da Babilônia. Muitos deles ficaram riquíssimos. Muitos deles se tornaram líderes da comunidade. Muitos deles foram usados como parte integrante do governo, como políticos, como governadores, como prefeitos, como sátrapas, como a gente vê no livro de Daniel. Então, muitos deles prosperaram e não quiseram mais voltar. Não, a gente está estabelecido aqui, nossos filhos já casaram aqui, nossa família está aqui, nossos bens estão aqui. A gente não vai voltar, mas a gente vai abençoar vocês. Então, eles deram ouro, prata, coisas preciosas, bens e muitos animais, gado, ovelhas, cabras, para que eles pudessem retornar a Jerusalém. Aí, Ciro também fez mais uma coisa. Ele pegou todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor e havia colocado no templo dos seus deuses. E ele restituiu para que Esdras, junto com aquele povo, trouxesse de volta. Glória a Deus. E ao todo, o versículo de número 11, que é o último versículo do capítulo 1, que é o capítulo de hoje, que eu estou aqui compartilhando com vocês, diz que eles levaram dali, ao todo, todos os utensílios de ouro e prata, foram 5.400 utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor havia tirado da casa do Senhor e havia colocado na casa dos seus deuses, profanando o sagrado, aquilo que era de adoração a Deus, ele profanou e colocou numa casa de idolatria. Mas Ciro restitui e Esdras traz, e quando ele vai chegar, nós vamos ver ao longo do livro, ele vai reconsagrar ao Senhor. Glória a Deus. Quem gosta de história, eu amo história. Então, quem gosta de história vai ficar ligadinho aí no devocional, no Café com Palavra, para a gente concluir o livro de Esdras, que é maravilhoso. São só 10 capítulos, mas é uma história poderosa para as nossas vidas. Glória a Deus. Bom dia, minha mãe. A benção, a paz do Senhor. Bom dia, irmã Helenilde. A paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos agora para o nosso devocional, né? Terminamos o texto bíblico, porque eu poderia, meus irmãos, fazer esse devocional bem rápido. Fazer só o que está escrito no livro, passar para vocês e pronto. Mas eu não gosto de coisas rasas, eu gosto de estar sempre no fundo, porque eu gosto sempre de estar sentindo a presença do Santo. E Deus me chamou para isso, para compartilhar a sua palavra. Antes de qualquer coisa, eu sou uma professora. Então, no meu legado está ensinar, está compartilhar aquilo que Deus me dá. Então, eu tenho por obrigação. E eu faço como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse assim: ai de mim, se não pregar o evangelho e se não ensinar a sua palavra. Eu digo a mesma coisa. Ai de mim, se eu não fizer isso, se eu não pregar e ensinar a palavra de Deus. Então, meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. Eu amo ensinar e compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então, vamos para o nosso devocional de hoje. Hoje, dia 12 de junho, o devocional é Forjados nas Batalhas. O versículo base é Gênesis, capítulo 32, verso 35 ao 26. É interessante que esses capítulos de Gênesis nós estamos estudando na escola bíblica e tem sido algo extraordinário. Domingo que vem a escola bíblica será de homem desonrado a homem de honra. Nós vamos ver a trajetória de Jacó. O que Deus faz na vida de Jacó pode fazer também na nossa vida. Estarei ministrando aqui na Assembleia de Deus, onde eu me congrego, no Parque Santo Antônio. Vai ser bênção de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Então diz assim a palavra de Deus: quando o homem viu que não poderia dominá-lo, o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que tu me abençoes. A tradução aqui na NVI chama de homem
homem, mas lá no texto chama de ser celestial. E nós vamos ver mais na frente que aquilo ali era uma teofania, era o próprio Deus, transfigurado em um homem, para que ele tivesse esse encontro com Jacó e mudasse a vida de Jacó para sempre. Quando nos encontramos com Deus, é impossível permanecermos da mesma maneira. Então Jacó tem esse encontro profundo com o Senhor. Diz assim o nosso texto: após a intensa luta com o anjo do Senhor, Jacó experimentou uma transformação profunda. As marcas dessa batalha tornaram-se a parte indissociável de sua vida, alterando sua história e identidade de maneira irrevogável. Só um detalhe que eu queria compartilhar aqui com você, que não tem aqui, mas eu quero dizer para você. Quando se diz que Jacó prevaleceu, não quer dizer que Jacó venceu Deus. Você vai ver no texto original, lá em Gênesis, você lê todo o capítulo, você vai ver que apenas um toque na coxa de Jacó, ele já ficou mancando e já ficou com o nervo comprometido para sempre. Um toque. Ele podia simplesmente soprar, derrubar Jacó. É Deus que ele estava provando ali em Jacó. Era a perseverança de Jacó em mudar. Uma das coisas mais profundas desse texto é quando, no final do dia, Jacó, no final da noite, quando o dia já está raiando, ele não poderia ficar ali, porque o rosto dele não poderia ser contemplado por Jacó, porque a sua palavra diz que quem visse o seu rosto morreria. Então, para que, enquanto eles estão no escuro, eles podiam continuar naquele embate, mas depois, no claro, já não podia. Então, uma das coisas mais profundas que estão ali naquele texto é quando o Senhor diz a Jacó: qual o teu nome? Quando o pai de Jacó pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: eu sou Esaú, o teu filho. Agora, Deus desnuda a alma de Jacó. Deus desnuda a intenção, o coração. É profundo quando o Senhor diz: qual o teu nome? Ali ele não podia mentir para Deus. Ali ele tem que se desnudar diante do Senhor. E ele diz: meu nome é Jacó. Aquele que é seguro pelo calcanhar. Aquele que é enganador. Aquele que é oportunista. Aquele que vai pelas vias mais fáceis. Mas eu não quero mais ser assim. É isso que ele está dizendo. Ele diz o nome dele. Eu não quero continuar assim. E o Senhor diz: pois não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Israel tem muitos significados, mas entre os mais profundos e conhecidos está príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e permanece prevalecendo. Então ele muda, rebanho do Senhor, tudo é significado de Israel. E ele muda o nome de enganador, de aquele que pega pelo calcanhar, por príncipe de Deus, guerreiro, aquele que luta com Deus. Aleluia, que coisa extraordinária Deus faz na vida de Jacó. Então, a partir daquele momento, Deus muda a vida de Jacó, alterando a sua história, mudando a sua identidade de maneira irrevogável. Essa mudança não apenas o impactou, mas ecoou em toda a sua descendência. É interessante que do patriarca que cometeu mais erros é que saíram as 12 tribos de Israel, mostrando que não importa o que você fez, importa o que Deus pode fazer através de você, importa que Deus pode transformar. As pessoas têm um ditado que elas dizem assim: pau que nasce torto, morre torto. E o meu esposo costuma dizer o seguinte: ele só morre torto se ele não passar pelas mãos do carpinteiro de Nazaré. O carpinteiro de Nazaré pode fazer uma árvore torta, um pau torto, se tornar um utensílio, um móvel, uma mesa, um púlpito na casa do Senhor. Pode se tornar alguém usado por Deus para transformar gerações inteiras, porque o poder é dele, vem dele e é para ele. Glória a Deus! Aleluia! Da mesma forma, em nossa jornada, enfrentamos desafios que nos testarão nossos limites ao extremo. Jacó foi testado ao extremo. Eu não posso entrar em detalhes aqui, que o tempo não permite, é a aula de domingo. Mas ele foi testado em extremos. Ao sair desta batalha, estaremos mais fortes, forjados, preparados pelo processo, porque até mesmo o sofrimento pode nos ensinar profundas lições. Eu confesso para vocês, eu já passei muitas batalhas grandes na minha vida, profundas, já passei por vales bem difíceis, mas eu saí do outro lado mais forte.
Eu saí do outro lado com a sensação que nada podia me destruir, que nada podia me derrotar, porque é assim que Deus faz. Os vales profundos das nossas vidas nos fortalecem, nos preparam para levar outros a serem fortalecidos. Bom dia, Raquelzinha, a paz do Senhor, graças e paz. Bom dia, irmã Ruth, a paz do Senhor, glória a Deus, a paz do Senhor. Então, diante das adversidades, independentemente de quão intimidadoras elas possam parecer, não podemos permitir que o medo nos paralise. Se levante em Deus, se fortaleça em Deus, se revista da armadura de Deus e enfrente, seja o que vier, esteja escudado em Deus. Não tenha medo. Isaías 49:10 diz, 40:10, não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Oh, aleluia! A mão direita do Senhor é fiel sobre a sua vida para lhe sustentar. Então não temas, não tenha medo, se levante em Deus. É necessário enfrentar com determinação o que vier, toda luta que vier, pois Deus nunca nos impõe um fardo maior do que possamos suportar. Ele está ao nosso lado em cada batalha, guiando-nos para que no final, após superarmos cada desafio, possamos ser profundamente transformados por Deus, como foi Jacó no vale de Jaboque. No vale de Jaboque, Jacó foi transformado pela presença salvadora de Deus, transformadora de Deus. Ele não sai mais dali Jacó, ele sai Israel. Ele entra Jacó, mas ele sai da Val de Jaboque. Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e não desiste. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí o pastor Júnior conta um testemunho no finalzinho aqui do nosso devocional. Em minha própria jornada, narrada no livro, encontrei um pai. Questionei o propósito de nascer em uma família tão desestruturada e desfuncional. Contudo, hoje reconheço a importância dos processos enfrentados, pois me forjaram profundamente, me permitiram hoje ser instrumento para levar a cura que encontrei em Jesus a tantos outros. Embora o sofrimento não fosse o plano de Deus, o pai permaneceu ao meu lado, fortalecendo-me, enfrentando as adversidades. Por isso, saiba que os processos que você enfrenta hoje estão fortalecendo você, gerando em você força e resiliência para levar você a voos ainda muito mais altos. Glória a Deus! Bom dia, Aninha, bom dia, Ângela, paz do Senhor. Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida a partir dessa luta que você está passando. Essa luta é processo para chegar no que Deus tem para você. Então seja forjado por Deus na batalha, seja forjado por Deus na luta e viva o que Deus tem para você. Não desperdice o seu potencial como fez Sansão. Os problemas são trampolins para nos lançar a grandes conquistas. É a frase de hoje. A palavra de hoje é perseverar. Continua perseverando no Senhor. Mas com o povo de Israel, voltou para uma terra destruída, mas tinha uma direção e uma palavra, e sobre a palavra de Deus, eles voltaram para reconstruir o templo. Nós vamos ver essa história ao longo desse livro de Esdras que nós iniciamos hoje. Você que entrou agora já quase no finalzinho, assiste de novo esse devocional. Deus vai falar com você. Deus falou muito ao meu coração. Eu estou aqui, já que eu estou saltitando de alegria na presença de Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui estudando o livro de Esdras, que é maravilhoso, pouco pregado nas igrejas, pouco ensinado, quase ninguém fala, mas totalmente importante para as nossas vidas. Então, Deus abençoe sua vida. Deixa eu orar por você, para nós concluirmos o nosso devocional de hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai querido, quero te agradecer, Senhor, porque Tu és bom, Pai. A Tua bondade vai de geração a geração. Senhor, Tu nos forja nas nossas batalhas, portanto, nos fortalece, nos reveste com a Tua armadura, para que possamos
permanecer firmes e tendo ficado firmes, possamos permanecer inabaláveis para a glória do teu nome. Abençoa o nosso dia, abençoa cada um que participou dessa live ao vivo, os que ainda vão assistir esse vídeo. Fala, Senhor, e não te cales. A palavra é tua, o povo é teu, tudo é teu, Senhor. É tudo para a tua honra e para a tua glória. Continua conosco e nos ajuda a perseverar, a entender que cada batalha é um trampolim para chegarmos aonde tu deseja que estejamos, para vivermos voos muito mais altos, para a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E aí, não esqueça, mês de julho, nós vamos marcar o nosso café da tarde, para a gente conhecer as que nós não conhecemos, compartilhar uma palavra, brincar, conversar, dinamizar na presença de Deus, porque é bom demais estar na presença do Senhor. Ainda vou ver o local, vou ver como é que a gente vai fazer, vou organizar e vai dar certo, eu creio. A gente vai fazer um sábado à tarde, ou um sábado pela manhã, a gente coloca aqui e a gente decide, tá certo? Se é sábado à tarde ou se é sábado pela manhã. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Deus abençoe.